tudo bem? Eu sou a Síndrome Canadá e hoje eu tenho comigo aqui a Ana Paula Parada, que é uma cliente nossa, recebeu residência permanente, hoje recebeu também, né, o cartão de residência permanente dela aqui no escritório. Pessoal, a live de hoje tem intenção que é mostrar para vocês que é possível imigrar como solteira, certo? Porque muita gente acha que precisa vir com casado para ter maiores chances, né? A Ana é a prova que não, né? Então ela veio, ela estudou, aplicou para o PGWP, trabalhou e conseguiu a residência permanente dela, né? Antes da gente começar, na verdade, a nossa live, eu perguntei, Ana, alguma coisa que você não quer que eu pergunte, né? Porque eu entendo que as pessoas que estão fora têm muita curiosidade em saber por que você escolheu o Canadá, quando que você veio, qual a sua idade, sua formação e uma série de outras coisas, né? Que as pessoas vão perguntando pra gente e eu vou lendo as perguntas. Então, divide um pouco com a gente. Quando você decidiu vir para o Canadá? Quando foi e por que o Canadá? Certo. Eu sempre quis ter uma experiência fora de morar no Brasil. Apesar de eu ter um trabalho bom, eu trabalhava na Vale no Brasil, eu achava que aquele era o momento. O Brasil não estava numa situação muito boa e eu pensando, poxa, eu sou nova, não tenho filho, nada me prende no Brasil. Isso foi 2015. 2015. 2015. A gente teve a nossa primeira conversa, isso. E aí eu pensei, por que não? Aí eu comecei a pensar em países que falassem o inglês. E aí eu cheguei até o Canadá por ter, vamos dizer, um câmbio favorável ainda com o real. Naquele tempo. Naquele tempo, E a questão da migração, né? Que é um país que abre porta para imigrantes. Então eu pensei, vamos tentar aplicar para o Canadá. Eu comecei a pesquisar, tive minha primeira reunião com a Celina, isso foi, acho que março de 2015. E aí eu vi que a opção de vir através de um college ajudaria bastante. Então me levou aí praticamente 1 ano e meio para eu juntar dinheiro, escolher um curso que realmente fosse valer a pena para mim, fosse da minha área, da minha carreira. Porque sempre lembrando o seguinte, né? Quem vem estudar, né? É claro, existe a questão, olha, eu estou indo estudar porque eu quero me enquadrar melhor no mercado canadense e ficar, né? Mas a imigração, quando faz a análise do seu perfil, ela entende o seguinte, o que você faz hoje no Brasil? Certo? Qual é a sua atual empregabilidade? O curso que você vai fazer no Canadá, o quanto que ele vai te agregar profissionalmente para que você possa voltar ao Brasil com maior empregabilidade, porque eles querem entender se você tem chances de volta, né? Se você tem uma boa empregabilidade na sua volta. Então, essa questão é bastante importante, né? Então, acabou sim que a Ana optou por algo que fosse realmente agregar. Porque lembra da nossa conversa sempre assim, Ana, se nada der certo no Canadá, vai valer a pena você ter investido nesse programa, né? Exato. Então, e a resposta foi sim. Então, fala pra gente, qual é a sua área de formação, a idade, né? A idade, na verdade, que você chegou para estudar, né? E o curso que você escolheu aqui. Então, minha formação no Brasil é engenharia ambiental. Então, quando eu procurei cursos, eu queria que fosse alguma coisa voltada para a área de meio ambiente, gestão ambiental. E eu achei o curso do Niagara College de Environmental Management, era de 1 ano. Então, eu fiquei naquela, tento arriscar um curso de 1 ano e aí o prazo vai ser apertado para conseguir depois o PGWP e aplicar para residência, ou tento algum outro curso não tão focado na minha área para ter 2 anos. Então, eu preferi escolher esse curso do Niagara, que seria muito mais voltado para a minha área, e eu ia aprender, o curso foi excelente, eu aprendi muita coisa voltada ao meio ambiente de Ontário, e que eu pensei, isso vai me ajudar, talvez eu consiga um emprego lá. Aí eu vim para cá quando eu fiz 27 anos. 27? 27, não, 28, desculpa, 28. Curso de 1 ano, eu fiz 29. 29. Isso. Agora eu faço 31. Tô fazendo as contas, desculpa. Não, eu vim pra cá com 28 anos, isso, para fazer o curso de 1 ano e o curso que fosse exatamente voltado na minha área, que eu imaginaria que tendo esse curso do Niagara iria abrir portas depois para conseguir um emprego aqui. A Ana optou em fazer o curso de 1 ano, certo? Sabendo que o PGWP dela seria de 1 ano, que ia ser, na verdade, uma corrida, né? E a outra coisa também, quando a Ana começou a pensar nesse processo de residência permanente, visto lá no Canadá, foi bem na transição, né? De 2014 para 2015, onde o Express Entry entrou em 2015. Então, ainda era muito incerto de como seria. E o bom é que, nesse meio tempo, você ganhou pontos por ter se formado no Canadá, que é algo que não tinha em 2015, que foi introduzido somente no final de novembro de 2016. Então, são coisas, claro, né? A gente vai... meio que a gente tem uma noção inicial do que vai acontecer e meio que vivendo aqui, né? Que as coisas vão realmente dar um andamento. Durante o seu período de estudo, você optou em não trabalhar? Foi, porque meu curso foi bem intenso. Eu senti que foi mais intenso que minha graduação no Brasil, porque
era muito assignment, eu vivia no college o dia inteiro, até final de semana, às vezes eu ia para lá fazer trabalho. E muito trabalho em grupo. Então, eu pensei, eu prefiro estudar, aprender, a focar. Não vou dizer nem que o inglês é uma barreira. Inclusive, eu vim antes para cá para fazer o próprio Pathway do Niagara. Então, já deu uma ajudada a destravar o inglês. Okay. Mas o inglês ainda não foi uma trava. O problema foi a carga horária e muitos assignments para fazer. Então, eu pensei, eu vou ter que dar um jeito na minha conta bancária, vou ver como é que fica a minha situação, mas eu não vou trabalhar. Então, as 20 horas que eu tinha de permissão, eu não trabalhei. Você não trabalhou, mas foi uma alternativa, foi uma opção sua, né? Foi uma opção minha. Você consegue dar uma noção pra gente do custo de vida para quem é solteiro? Morando aonde? Niagara e aqui. Ah, tá. Niagara, o custo de vida é bem mais barato. Eu alugava um quarto. Eu tenho até medo de falar com as pessoas, vão pensar, nossa, ela é doida, mas para quem ganha em dólar e tá aqui, já está acostumado com o preço. Então, em Niagara, acho que um quarto, $500. Você consegue, talvez, com uma família, uma casa por 1.000, 1.200. Entendi. E aqui em Vancouver? Aqui em Toronto. É porque eu tô em Toronto, a minha cabeça tá em Vancouver, mas eu tô em Toronto. Toronto tá impraticável, o custo de vida aqui tá muito caro. Eu pago 800 no quarto. Ok. Que eu não posso nem reclamar, que ainda tá... eu acho que o preço tá bem bom para Toronto. Então, vamos pensar, mais comida... aí tem o TTC, bota aí talvez os 1.300. E hoje assim, você diria que com o seu emprego você consegue se bancar tranquilamente? Não sobra muito, mas sem dúvida alguma, nunca mais depende de dinheiro do Brasil. Ok, excelente. Porque assim, tem isso também, né? Você tem uma formação no Canadá, você tem experiência de trabalho no Canadá. Não só isso, hoje, sendo residente permanente, né? As portas começam a mudar, né? Sim, porque o que acontece? Por exemplo, se você estudou no programa de um ano e você tem um ano de PGWP, você sabe que você tem a restrição somente de um ano de trabalho. Exato. Então, muitos empregadores, dependendo da situação, peraí, eu vou treinar essa pessoa, quanto tempo vai levar para que essa pessoa realmente possa caminhar sozinha? 6 meses, peraí, mas já tá para vencer o permit. E nem sempre os empregadores entendem o processo de residência permanente de fato, né? Então, é um pouco complicado, né? Então, Ana, quando foi que você começou o seu planejamento de residência permanente? Porque essa questão, né? A live focada, ok, eu vim, eu estudei, né? Peguei meu PGWP e agora eu vou aplicar minha residência permanente. Quando foi que virou essa chave de, peraí, tá na minha hora? Então, eu recebi meu PGWP, eu apliquei foi em setembro de 2017, aí sempre demora, né, o prazo de mais ou menos 3 meses para receber. Eu recebi em dezembro de 2017. E aí, nisso, eu vi o desconto que vocês tinham no Black Friday. Aí eu entrei em contato com a IME, que eu sabia que podia confiar de olhos fechados com a IME, e falei, quero começar o processo. Ainda vai levar quase 1 ano para eu ter minha experiência de trabalho, mas o que eu já posso começar? Tinha que fazer o CELP, eu optei pelo CELP. Então, a equipe me ajudou a construir o perfil em fevereiro do ano passado, 2018. Sem ela ter completado 1 ano de experiência ainda. Isso. Eu só precisava do CELP, porque eu já tinha... Equivalência? Já tinha equivalência, exato. Isso. Carta de experiência de trabalho. Só faltava mesmo o CELP. Isso. Então, assim que eu fiz a prova, eu fiz 2 vezes. Na segunda tentativa, eu consegui a melhor nota, aí passei para a equipe da Celina no resultado, e imediatamente, no dia seguinte, já estava meu perfil criado. Então, vamos dizer, eu ganhei meu PGWP em dezembro, em 2 meses eu já estava com o perfil criado. O que acontece? A gente tinha uma preocupação em relação ao perfil da Ana, que era a gente estava correndo contra o tempo, né? Então, a gente tinha que ter certeza que a Ana tivesse um perfil criado o quanto antes, principalmente pela situação do desempate, né? Então, a imigração agora, além de uma nota de corte, coloca um dia e 1 hora, e se você criou o seu perfil, mesmo que você tenha atingido, por exemplo, tá? A pontuação de corte naquele período, se você criou o perfil depois da data de corte, você não vai receber aquele convite. Então, a nossa preocupação era, a gente tem que fazer isso quanto antes, para garantir pelo menos que ela tenha um perfil criado, certo? Então, né, a gente colocou também que ela já estava trabalhando no Canadá, né? E o que acabou acontecendo? Ela acabou recebendo um convite de Ontário também, que não demorou muito para chegar. E a gente ficou, ok, vamos lá.
ela tem uma boa pontuação ao completar um ano de experiência, que não tinha completado ainda, e ela recebeu um convite de Ontário, porque já estava trabalhando. Atenção em relação a isso, tá? O convite que ela recebeu foi de forma aleatória. A empresa não entrou com documentação nenhuma, dando uma job offer por tempo indeterminado. Nada disso. Foi um convite de forma aleatória. Então, aí veio aquela decisão. O que eu faço? Porque faltava 2 meses. Eu lembro quando a sua equipe me ligou, eu fiquei desesperada. Eu falei, mas eu vou aceitar se daqui a 2 meses eu já vou ter a pontuação da experiência de trabalho. Eu fiquei naquela, o que eu faço? Eu pergunto a minha família, gente, o que vocês acham? Aí eu resolvi aceitar. Eu falei, eu não vou correr o risco, a gente nunca sabe o dia de amanhã o que vai acontecer com a pontuação. Ou de repente, sei lá, teria algum problema no NOC. Enfim, a gente nunca sabe o que a imigração vai... Um exemplo muito bom foi o que aconteceu agora, né? A nossa última nota de corte foi uma pontuação de 470. Foi extremamente alta. E o anterior a esse foi somente de trades. Então, por exemplo, você recebe um convite, você demora um pouquinho para decidir. Passaram-se ali 30 dias. E se você não recebeu aquele convite, você pode ter perdido o prazo e não dá mais tempo de você aplicar. Não só isso, a província de Ontário, ele tem os pré-requisitos, principalmente em relação à tradução de documento, não aceita qualquer tradutor. Tem que ser tradutor, né? De Ontário. Exatamente. Então, que eu tinha até feito na época no Brasil, de diploma da faculdade do Brasil. Que você usou para Niagara, já não serve mais. Exato. Então, assim, não dá, Ontário não dá para você fazer em cima da hora, tá? Não dá, principalmente quando é o processo ligado ao Express Entry, né? A Ana acabou recebendo a nomination e ganhou 600 pontos. E você lembra que a Ontário te mandou uma carta perguntando, peraí, mas você vai querer seguir pela província mesmo, né? Porque você já tem pontuação suficiente pelo Express Entry em si. E a gente respondeu sim, né? Eu me formei na província, eu tô trabalhando na província, a minha intenção é ficar, né? Então, a gente acabou ganhando os 600 pontos, que foi bom, né? Foi bem rápido. E foi um processo rápido, exato, que as pessoas falam que a província demora um pouco. Eu recebi o convite, né, da intenção de migrar em agosto, por conta dessa tradução toda que me levou tempo. A gente levou 1 mês para aplicar. Início de setembro, início de outubro, eu recebi 600 pontos. E aí, na semana seguinte, teve o draw com minha pontuação a mais de 1000 pontos. Porque a imigração faz esses draws, né? Praticamente a cada quinzena. É claro que acontece de um draw ser específico, como foi o Federal Skill Tree, que acontece uma vez por ano, né? É raro acontecer. E acontece também de uma pontuação super alta que acumula pessoas dentro do pool, né? Então, assim, é muito importante você se programar, você realmente, se você tem essa oportunidade de receber um convite de Ontário, por exemplo, que é um convite aleatório. Inclusive, hoje, né, eles liberaram uma lista de ocupações que eles consideram, na verdade, em demanda, né, e eles distribuíram convite de forma aleatória também para quem já estava no pool com perfil criado. As pessoas que receberam o convite podem, então, agora aplicar e ganhar esses 600 pontos. Voltando à província de Ontário, né, os programas ligados a employment, né, com job offer, por exemplo, ou se você se formou aqui, que tem uma oferta de trabalho, né, ou se você tem 2 anos de experiência de trabalho anterior, né, no mesmo NOC da sua oferta, esse stream ele está pausado temporariamente, né, estamos esperando ele reabrir, mas é algo que está pausado. E esse programa não é ligado ao Express Entry, como diferente do caso da Ana, que foi uma coisa mais acelerada, né. Ana, como dica, o que você daria como dica para as pessoas que estão planejando vir, né? No seu tempo, quais as informações que você gostaria de ter tido que você não recebeu? Difícil pergunta. Acho que quem está se planejando vir acho que é interessante dar uma atualizada no inglês, mesmo estando no Brasil. A gente não fala inglês no Brasil, então quem puder dar uma recapitulada no inglês, tentar fazer algumas conversações, ou já tentar fazer o IELTS também no Brasil, já ganha tempo. Tradução, as traduções de documentos são importantes. Aí tem essa questão de Ontário. Se de repente acabar de surgir um convite aqui, pode ser que vocês tenham que mudar, mas se já puder fazer no Brasil, até quem está no Brasil fazer a equivalência do diploma. Deixar isso já pronto, né? Porque demora em torno de 60 dias, da grande maioria, mas dependendo da sua área de formação, tem instituições levando 6 meses para fazer equivalência. É verdade. Então, né, no Brasil é mais fácil até para você ir na faculdade solicitar um envelope, tudo o trâmite que precisa. O que mais?
Alguma coisa que você descobriu aqui, nossa, eu não tinha ideia que era dessa forma e você descobriu só chegando aqui. Acho que a questão da saúde, embora quem vem como estudante, no início do meu caso, a gente não tem o plano de saúde da província, eu não sabia. Em Ontário, tá? Em Ontário, a província de Ontário, horrível. Eu não sabia como funcionava, eu fiquei um pouco frustrada na época, até entender que você tem que ter um médico de família para poder conversar com qualquer especialista. Então, isso foi um pouco de um baque, que eu pensava, nossa, um país de primeiro mundo, não é fácil igual no Brasil, que você liga para o seu médico a hora que quiser no celular. Então, foi uma coisa assim, mas desculpa, isso não tem muito a ver também com a migração. Não, mas é bom você dizer, porque as pessoas precisam entender que nem todas as províncias, né, têm o sistema de saúde público para estudante, né? Ontário não tem, Manitoba não tem também, então é bom vocês entenderem isso. Tá? Então, assim, você lembra se no momento, quando você decidiu vir, você já tinha um bom perfil no Express Entry? Você só tem uma graduação no Brasil? Era. Não era muito alto. Porque se você só tinha uma graduação no Brasil, você não pontuaria muito bem. Você pontuaria em torno de 400 pontos, mais ou menos. Então, a opção era ou fazer francês... Isso. Porque ou 20, tá? Ou 20, exato. Eu não vou lembrar agora o número certo, mas quando a gente criou o primeiro perfil em fevereiro, eu tinha 411. Aí, em agosto, eu perdi 5 pontos que eu fiz 30. Aí ficou 406. Aí, nisso, Ontário me veio com essa pontuação, com esse convite, aí juntou a experiência de trabalho e a experiência na pontuação foi mais alta. Mas em torno de 400. Porque assim, tem gente que tem um perfil, na verdade, hoje, para aplicar já desde o Brasil, né? Sem a necessidade de vir estudar, né? Claro, vir estudar aqui é uma opção para você, além, né, de você provavelmente conseguir um currículo internacional, caso você volte para o Brasil. Você tem a possibilidade de um vir estudando, o outro vir trabalhando caso sejam casados. Você tem a possibilidade de pontuar melhor no Express Entry, dependendo da questão da idade, porque é uma combinação de fatores, né? Ali, assim, idade conta um tanto, escolaridade conta, você tem formação no Canadá conta, dependendo da duração, experiência anterior. Então, é um conjunto de fatores. Tem gente que tem um perfil hoje para aplicar diretamente no Brasil sem a necessidade de um Express Entry. Porém, tem outros que preferem chegar no Canadá e adquirir o restante da pontuação aqui dentro. A questão é organização. Você vê, a Ana começou o planejamento dela bem antes do embarque, né? Porque entre o planejamento e a data do embarque, provavelmente levou-se em torno de um ano. Foi um ano. Eu comecei a planejar em março de 2015, eu cheguei aqui em agosto de 2016. Então quase um ano e meio. Um ano e meio de planejamento, né? E a parte financeira, né, é uma coisa que você precisa trabalhar. Por exemplo, o curso foi super puxado. Ela não conseguiu trabalhar nas 20 horas. E mesmo se tivesse conseguido, qual era o salário? Em torno de $1.000, mais ou menos, que você receberia, mais ou menos, né? Isso, Então, eu optei por estudar e eu me formei com honors do presidente. Eu vou me formar com boas notas e vou ter que me apertar com a questão do salário. Mas... e uma vez que ela se formou também em Niagara, ela acabou optando em mudar para Toronto. A questão de trabalho, Niagara é pequeno, então, a não ser que você trabalhe talvez em turismo, hospitality, você consegue bastante coisa por Niagara, mas na minha formação não tem muita empresa, então eu optei por mudar. Então, seus colegas de trabalho, eles também, de curso, na verdade, eles trabalharam ou não? Alguns trabalhavam, meus amigos mais próximos Starbucks, tinham outros trabalhos assim. Mas nada na área que nada você estava estudando? Não. Ok. E para você encontrar o seu primeiro emprego aqui depois de formada, como foi? Não é fácil. Isso o ponto que a Celina falou do PGWP ser de um ano, isso eu acho que eu devo ter recebido muitos nãos quando eu apliquei, que eles devem ter pensado, mas essa menina só tem um ano de visto. Então, acho que eu contei com um pouco de sorte. Eu achei uma empresa na minha área de resíduo e no momento eu expliquei para eles, eu até já tinha aplicado para o PGWP, eu não tinha o PGWP em mão, eles tentando me explicar, mas você não tem um documento que fale que você pode trabalhar, eu tentando explicar, mas o applied status, enfim, eles não entendem muito o processo. Mas eu consegui, hoje eu agradeço demais a eles por conta de eles terem me dado essa oportunidade de trabalhar, sendo que eu tinha... E você continua lá, né? Eu continuo lá já há 1 ano e 8 meses. É bem interessante porque, na verdade, ela não só completou 1 ano e foi embora, né? Ela continuou na empresa, a empresa que te abriu um caminho, na verdade, né? Mas quem vem com
plano de estudar 2 anos, que acho que eu aconselho é isso. Quem tem como pagar um curso de 2 anos, venham, porque o PGWP você não vai ficar na correria como eu fiquei. Com mais tempo você vai ter tempo de olhar, achar um emprego, construir a experiência de um ano aqui sem a correria, sem a corda no pescoço em relação a prazo. Isso é bastante importante, né? Então, assim, só para a gente esclarecer em relação ao PGWP, tá? Como funciona e quais são as regras, isso é importante. Inclusive, eu não lembro qual foi o grupo, em qual grupo do Facebook alguém postou o seguinte, que uma boa parte da turma chegaram aí na fronteira para aplicar o PGWP e foi perguntado, vocês estavam trabalhando depois que vocês se formaram? Estávamos. Ninguém recebeu o PGWP, tá? Porque a regra é específica. Então, do seu último dia de aula até o recebimento oficial que você se formou, você só pode trabalhar 20 horas por semana, que é o seu off-campus. No dia que você recebeu a confirmação oficial que você se formou, você não pode mais trabalhar, a não ser que você tenha aplicado o PGWP. Aplicou, você trabalha. Então, o que a gente faz aqui na IME? A gente tem antecipado os clientes com toda a documentação. No dia que você receber a confirmação oficial, você manda pra gente, a gente submete o mais rápido possível para que você não tenha essa quebra, certo? Né? De, olha, por empregador, eu preciso parar de trabalhar hoje, eu não posso mais, eu volto quando aplicar. Sabe? Né? Vamos dizer que isso não seria muito profissional a sua parte, né? Então, deixa tudo pronto, aplica assim que possível para você continuar trabalhando. Então, essa parte é muito importante em relação ao PGWP. Né? Claro, tem pessoas que optam em aplicar na fronteira, sai a resposta na hora. Só que também a resposta emitida naquele momento, ele vai te dar exatamente a duração do programa. Então, se ela tivesse ido na fronteira, teria dado exatamente um ano. Não sei se seria a melhor alternativa. Aplicando online, eles vão te dar da data da emissão 1 ano, ou 2 anos, ou até 3 anos. Então, querendo ou não, te compra um certo tempo e você já vai adquirindo. Uma gordurinha a mais de prazo. Eu comecei a trabalhar em outubro e meu PGWP veio com a data meados de novembro. Exatamente. Então, eu trabalhei praticamente 1 mês sem ter o papel em mão, mas eu já estava apta a trabalhar. Exatamente. Então, compra tempo. Prazo, compra o tempo. E o tempo, e muitas vezes, é nosso amigo, na verdade, né? Porque a gente, baseado nele, que a gente vai conseguir fazer mais coisas, tá? Então, assim, algumas pessoas estão perguntando como funciona a nossa assessoria. Então, por exemplo, né, usando a Ana como exemplo, a gente fez a nossa consultoria em 2015, foi traçado um plano, né? Qual é o seu objetivo final? Residência permanente? Vamos ver se você pontua bem nesse momento. Não pontuava, optamos em fazer o programa de estudo para que ela pudesse aumentar o nível de escolaridade, além de pontuar, né? Pela formação que naquele momento não tinha, então foi um bônus que a gente recebeu, né, de 15 pontos. Proficiência de inglês, com possibilidade de experiência de trabalho no Canadá, isso tudo para que ela possa ter um perfil bom, certo? Um perfil compatível. E Ana, na sua nota do IELTS, você lembra o que você tirou? Do CELP, desculpa. Lembro. O CELP, acho que a pior parte do CELP, na minha opinião, é a questão do speaking. Porque é tudo cronometrado, você tem que responder tudo certinho. Então, na minha primeira tentativa foi um desastre. Eu tirei 6 no speaking. E as outras notas foram mais altas. Então, na segunda, eu consegui um 8 no speaking. 8 no speaking, 7 no writing. E o listening e o reading um foi 10 e o outro foi 11. Então, por exemplo, tá, o que a Ana tá falando, no primeiro CELP dela tirou 6. O 6 do CELP quer dizer CLB 6, certo? Então, pelo perfil da Ana, mesmo ela não tendo um CLB 9, que seria 9 por habilidade, no caso CELP, ou 8 no listening, 7 nas outras, ela conseguiu mesmo assim pontuar o suficiente, porque nova, graduação, pós-graduação no Canadá, certo? Experiência de trabalho no Canadá, então isso tudo aumentou a possibilidade de pontuar. Né? Então, assim, é um jogo de números ali. A gente joga né, a pontuação dentro do sistema deles e vê o quanto que você está pontuando, tá? Então, o nosso trabalho, ele não é só faz a consultoria e acabou. Não, começa com a consultoria, né, traça um plano e segue o plano. Ok, me formei, entro para o PGWP. Depois disso, o que eu faço? Está trabalhando? Se enquadra em algum programa de província? Consegue já criar o perfil da Express Edge? Então, a gente vai acompanhando, na verdade, o seu processo até o recebimento da residência permanente, né? Na verdade, o nosso trabalho termina hoje para você receber o seu PR Card.
Não. Mas eu tenho a cidadania, né? Exatamente. E você sabe que no seu caso, que agora você recebeu a residência permanente, você conta a partir de agora 2 anos. Se você não saiu do Canadá, em 2 anos você provavelmente já consegue aplicar residência permanente. Por quê? Ana ficou aqui antes da residência permanente. Então, a cada dia que ela ficou anterior à residência permanente, conta como metade de um dia. Desde o primeiro dia que eu cheguei para estudar? Sim, conta metade de um dia. Então, se você já ficou 2 anos aqui antes da residência permanente, você já tem 1 ano, que é a máxima que a gente pode usar. Mais os 2 anos após a residência permanente, então daqui a pouco você vai poder aplicar a sua cidadania. Vou nem precisar renovar o pior. Provavelmente não. Claro que não. Provavelmente, se você for organizar e não viajar muito, exatamente. Eu já sou do Canadá. E assim, a cada noite dormida fora, quem desconta um dia. Então, se você vai, atravessa a fronteira para fazer compra os Estados Unidos, vai retornar. Já vai perder os dias. Mas, de qualquer forma, você tem bastante tempo ainda. Então, não tem que se preocupar com isso, tá? Uma das perguntas que fizeram é por que você não aplicou do Brasil, né? Provavelmente a gente não tinha uma pontuação ideal, você não queria esperar, na verdade, né? Eu queria sair do país de qualquer forma. Eu falei, eu acho que vale mais a pena eu investir lá. Mesmo se eu não conseguir residência, eu precisar voltar para o Brasil, foi uma experiência que ninguém vai tirar da minha vida. O currículo tendo um certificado daqui, então eu resolvi vir. Não tinha pontuação tão adequada para conseguir imigrar na época. Vamos lá, a validade dos documentos, tá? A prova de proficiência, seja ela o IELTS General Training ou o CELP, né, para fins de imigração, que a gente está falando, vale por 2 anos, né? E a equivalência da sua graduação vale por 5. Então, se o plano é de aplicar depois pelo Express Entry, uma boa maneira é de você já fazer a tradução, deixar pelo menos a parte da equivalência feito, que vale por 5 anos, né? Quem vem estudar, provavelmente dentro desse período, já é esperado que você consiga aplicar. Sem dúvida. Né? Então, é algo a ser olhado, né? O que mais, Ana, que a gente pode dar de dicas para as pessoas que estão aqui? Em termos de aluguel, você falou que você aluga um quarto. Isso, certo? eu alugo um quarto. Tá. E foi difícil achar essa Não, opção? eram amigos do Brasil que eu conheci, na verdade, aqui no Canadá, e eles me chamaram para se eu gostaria de morar com eles. Eu não conhecia muito Toronto na época, então foi meio que também uma sorte. Eu aluguei o quarto, mas hoje o custo está muito caro. Toronto é ótimo, mas é o TTC que acaba sendo caro, é o aluguel que está bem caro, então... É uma alternativa, porque eu escuto muita gente falar assim, nossa, está muito difícil conseguir alugar alguma difícil, coisa. Só é caro. Então, você tem que vir com a ideia de que não dá para viver como a gente viveu no Brasil no início. Pelo menos isso. No início, a gente tem que ter uma cabeça, uma mente bem aberta em aceitar coisas que talvez no Brasil você achar, não, isso aqui não tá bom. Não, aqui já é um pouco mais diferente. No início, até você começar a construir sua vida aqui, a gente tem que meio que começar do zero para tudo. Né? Então, é um pouco mais complicado, né? É uma nova vida, né? É uma nova vida, na verdade. Semana retrasada, na verdade, eu fiz uma live com a Mariana, que ela trabalha com a parte currículo. Né? Então, uma coisa a Mariana falou e eu achei muito, muito interessante, que ela falou, olha, a maioria das pessoas chegam acreditando que é um recomeço, vão começar do zero. Não necessariamente, porque existe uma maneira, se você já é um alto executivo no Brasil, você não necessariamente precisa vir trabalhar como barista aqui, porque você não tem experiência. Você pode adaptar o seu currículo, né, para o mercado canadense. E ela tem tido bastante sucesso, inclusive, nessa não é recolocação no mercado, mas ajudar as pessoas a como se comportar numa entrevista, né, a como mudar o seu currículo para que o mercado aqui possa te absorver. Né? Você mudou seu currículo também, né? Para você aplicar para os empregos, né? O formato é diferente. Ótimo. Quanto tempo após receber o convite pela província a pessoa tem que aceitar e enviar os documentos, tá? 45 dias. Você precisa, então, fazer esse processo, tá? Isso é pelo processo onde você recebe o convite dentro do Express Entry, que foi o caso da Ana, tá? Lembrando que a província de Ontário trabalha com um programa ligado ao Express Entry, que é acelerado, e trabalha com o processo paper-based, que não é acelerado, e esse leva hoje 20 meses para finalizar. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma call com a Celina. Eu já tinha, acho que, o perfil criado, mas eu estava preocupada, aquela ansiedade com prazo.
Eu liguei para ela e falei, Celina, e se de repente eu pedir para a empresa virar meu sponsor, a gente fazer em papel? E ela, não, Ana, melhor essa nota no CELP. Aí eu fiz a prova de novo pela segunda vez. Porque pelo paper-based demora demais. E realmente adorei seu conselho e eu não segui, porque isso me preocupa um pouco. É claro que vai depender de perfil, tá? Eu tenho cliente que eu falo, vai pelo paper base, porque a gente vê que mesmo chegando no CLB 9, mesmo completando 1 ou 2 anos de experiência de trabalho, devido à questão da idade, a pontuação ela não está legal. Então eu aconselho, porque é uma segurança que você já tem, né? Em relação à residência permanente. Porém, no perfil da Ana, ela ainda ia completar 1 ano de experiência, né? Não fazia sentido. Já tinha recebido o convite de Ontário. Então, tem alguns passos ali que a gente não tem que desesperar. Eu entendo que existe ansiedade, querer acabar logo, mas nem sempre aquele passo. Peraí, então eu vou pedir para o meu empregador para que ele faça aquilo, é a melhor opção para você, porque aí você vai ficar vinculado, querendo ou não, a esse emprego por 2 anos. 2 anos, exato. E dependendo da sua empregabilidade, não vale a pena. Né? Dependendo da empregabilidade, não vale a pena. E no caso, Ana, o que acontecia com ela também? Como o permit dela, né? O PGWP dela tinha um vencimento já muito aproximado, né? O medo também era que ela não pudesse continuar trabalhando. Não ia ser o caso porque ela recebeu o ITA, que é o convite, aplicou residência permanente. Então era só aplicar para um Bridging Work Permit para que ela pudesse continuar trabalhando tranquilamente aqui dentro. Ele é open, ele não é employer specific, então ela não estaria presa a absolutamente ninguém. É verdade. Né? É porque a gente passa por tantos processos que, né, que a gente acaba esquecendo alguns passos. Vamos lá. Eles querem saber o seguinte: quanto que você gastou com tradução, exame médico, prova de proficiência e taxa? Você lembra disso tudo? Eu te ajudo a lembrar algumas coisas. De tradução eu não vou lembrar. Olha, tradução eu posso falar abertamente que aqui em Ontário foi uma facada em termos de traduzir. Tudo que eu tinha traduzido no Brasil, eu tive que retraduzir aqui. E eu tive extratos da Caixa Econômica que eram folhas e folhas, um absurdo, eu paguei uma fortuna. Então, de tradução eu posso falar, foi $1.000. $1.000 só com tradução para Ontário. Exame médico aqui no Canadá foi 200 e alguma coisa. 280 mais 280, eu acho. Eu sempre coloca na faixa de 280 a 350. Não chegou a 300, foi 200 e alguma coisa. Prova de proficiência, selfie? 285, 300? Não chegou a 300, não. Foi ainda antes deles terem aumentado. Isso, por vez. Então, eu multipliquei por 2. E vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem pagar, ok? Exatamente. Quanto quiser, o quanto está disposto a pagar. Taxa... 1.040. 1.040. Eu tive a taxa de Ontário para pagar 1.500. Sim. Que mais? Fora college, essas coisas todas. Exatamente. Então, tem que somar isso tudo, né? Olha, eu quero imigrar, ok. Qual o valor do meu curso? Qual o valor, né, de tradução? Qual o valor do meu dia a dia? Isso tudo tem que ser levado em consideração para que vocês possam ter um planejamento pé no chão, né? Porque não adianta de fazer, vou arrumar minhas malas e vou quando você não tem planejamento. Tradução, não vou dizer que é muito caro. Acho que é porque, no meu caso, eu tinha pressa, muita pressa, e documentos muito longos, porque o Ontário... Por exemplo, no Express Entry, quando você aplica a documentação referente ao trabalho, você até me corrige, mas você precisa basicamente da carta do empregador. Sim. Para Ontário, eu precisava não só da carta, como contrato. Eu tive que pedir para minha mãe, falei, mãe, procura aí o que você acha das minhas papeladas do trabalho. A província de Ontário, tá? Ele tem uma exigência diferente das outras províncias, claro, que cada província pode pedir o que quiser, mas de Ontário ele é bastante complexo. Somente a carta ele não é suficiente. Você vai ter que provar mais do que isso. Pois então foi contrato, carta de rescisão, primeiro e último contra-cheque. Gente, primeiro contra-cheque. Eu botei o primeiro contra-cheque em 2012. Aí, por sorte, uma colega minha que ainda trabalha na RH da empresa, perguntei, você tem como me enviar esse contra-cheque? Então, para Ontário, eu gastei esses $1.000 porque era muito documento. Agora, para o Express Entry, vocês não vão gastar muito. Especificamente só para o Express Entry, não será muito. Ana, das pessoas que estudaram com você, né, que você conheceu aqui, a maioria tem ficado? A maioria está considerando a volta? Deixa eu pensar, porque minha turma era pequena, nós éramos acho que 24, metade canadense, a outra metade, alguns eu nem tenho mais contato. Outra, virou uma grande amiga minha, ela está fazendo pelo papel de Ontário.
Outras 3 conseguiram fazer o de 3 anos, ainda estão se embarcando para criar o perfil. Mas assim, das pessoas que você convive aqui, né? Porque muita gente fala assim, será que Canadá é para mim? Né? Dos seus clientes, quantos voltam? Né? Então, assim, eu só posso falar pelos meus clientes. A grande maioria dos meus clientes, na verdade, eles ficam. Tá? Eu não conheço ninguém que tenha vindo e tenha depois me falado, poxa, não consegui, tô voltando. Por isso que é bom você ter um planejamento, porque é importante você saber, ok, o que eu estou fazendo, os passos que eu estou tomando, eles são passos certos, né? É engraçado porque eu faço consultoria, a pessoa fala assim, eu estou me matando para estudar meu inglês e francês, ok? Aí quando eu faço a simulação, mas você não, nem com um bom inglês, nem com um bom francês, você teria se qualificado, porque você não tem uma formação, por exemplo, para te pontuar, ou você não tem uma experiência de trabalho de pelo menos 1 ano no Brasil para você poder se enquadrar pelo Federal Skill Work. Quer dizer, você não tem os pré-requisitos iniciais para se encaixar no processo. Então, não adianta você ser excelente no seu francês e inglês que você não se enquadra no programa hoje, né? Então, é importante a gente ter esse alinhamento para a gente não ter uma frustração lá na frente, né? A verdade é, como eu digo em praticamente todas as lives, o Canadá é bom? Ele é maravilhoso? Né? Ele é tudo de bom? Não necessariamente, depende de cada um, né? Como qualquer país tem seus problemas, sim, o primeiro mundo mas a gente não deixa de ver problemas aqui, né? E a gente, às vezes, fala assim, nossa, mas isso aqui no Canadá? Sim, isso no Canadá tem mendigo na rua, tem gente pedindo dinheiro, tem golpe, sim, tem gente que quebra, né, o vidro do seu carro para roubar moeda, então isso tudo acontece. Isso, sem dúvida. Certo? Mas acho que qual que é a grande diferença? Você anda aqui tranquilamente, né? Ontem me aventurei aqui, peguei o TCC que chama, né? O Streetcar. Eu entrei, né? Porque a gente queria andar, que não tinha andado, né? Eu tava com tempo ontem. E aí, onde que nós estamos? Não sei, vamos descer. A gente descer em qualquer ponto. Exato. Né? Vamos descer e a gente pergunta, a gente pega o outro de volta. Então, você tem essa segurança, você tá num lugar que você não conhece bem, e você tem a segurança que nada, né, vai acontecer. Qualidade de vida. Eu sou de Petrópolis, até não falei isso, de Petrópolis. Eu morava no Rio, trabalhava no Rio, e um belo dia eu fui assaltada no ônibus. E um ano depois, quando eu comecei a pensar para o Canadá, falei, não quero mais essa vida. Então, aqui a tranquilidade que você tem de andar na rua, as pessoas no TTC abrirem um MacBook. Eu penso, gente, isso no Brasil, quando que isso vai acontecer? É uma pena, mas então, quem tem oportunidade e quer vir, o Canadá precisa de imigrante, eles gostam de imigrante. Uma coisa legal aqui, principalmente em cidade grande, Toronto, Vancouver, você não tem que se preocupar, eu tenho um accent muito forte. Não interessa, é uma cidade multicultural, então você vai ouvir pessoas com accent de tudo que é país, entendeu? E o Canadá é composto por imigrantes. Exato. Né? Na empresa onde eu trabalho tem pessoas do mundo inteiro. Então é legal isso. É um país que abre portas. Você não está indo para um país que não quer imigrante. Eles aqui querem. Você vai na rua, você fala, eu sou do Brasil. As pessoas riem, que legal, Brasil. Então, quem tem a oportunidade, vem. A situação no Brasil não está das melhores. E hoje você trabalha quantas horas por semana? 40. Então, de 9 às 5. 9 às 5. 9 às 5, né? de segunda a Quanto tempo você faz de horas? Ih, dá 10 para as 5, 5 para as 5, eu já desliguei meu computador e vou embora. Não, aqui é certo. Como é que era no Brasil? Saudades? Não. Então, assim, a qualidade de vida aqui é uma coisa muito importante, as pessoas prezam muito em relação a isso. Mesmo com a neve toda, a gente se diverte no inverno, tem qualidade de vida, impressionante. Aliás, eu preciso de mais dicas de mulheres que moram aqui, né, em Toronto. Como é que funciona você sair de maquiagem com essa ventania que tem aqui de manhã? Porque eu descobri que eu choro todo de manhã quando eu vou pra rua. Então, maquiagem aqui é um problema. Mas que bom, o vento é de menos, né? Então a gente tem a segurança e qualidade de vida. Vamos lá. Em relação ao PGWP, tá? Vale a pena a gente lembrar o seguinte. Ele é só concedido uma vez na vida. Então, o que isso quer dizer, né? Você completou um curso, você tem um prazo de até 6 meses agora para aplicar, mudou, né? Eram 90 dias, agora você tem 6 meses. Se você perdeu esse prazo, você não consegue aplicar ele novamente, mesmo fazendo... Não, outro curso sim. Mas eu digo assim, perdeu o prazo, desculpa, perdi o prazo, você não consegue mais, você vai ter que fazer um novo curso. E se você já fez um curso, já recebeu o PGWP e vai fazer um próximo curso para comprar tempo, infelizmente não tem um segundo PGWP. Tá? Mas você pode fazer uma troca, né? Você pode fazer o quê? Em vez de você estudar, você bota o acompanhante para estudar, você fica com o Open Work Permit, porque é uma vez na vida para cada pessoa. Não é porque vocês são um casal que é dado uma vez somente, né? Existe a alternativa também de você fazer 2 cursos. Você pode fazer o curso de 1 ano,
Você faz o outro curso em seguida e você consegue, então, pegar um PGWP de até 3 anos, porque você fez 2 cursos, cada um de 1 ano. Então, é uma possibilidade. Também, de repente, no primeiro momento, só encontra o curso que te interessa de 1 ano. Aí, nesse meio tempo, você viu que você não conseguiu um trabalho, você não está bem no processo de residência permanente, que é o seu foco, você faz a extensão para um segundo curso, é uma alternativa que você tem e ele é válido, tá? Vamos lá, quais são as outras dúvidas? Autônomo e empresários. Como comprova a experiência profissional para o processo de residência permanente? Bom, diferente da Ana, que foi através de uma carta, né, onde dizia: Ana trabalhou aqui durante o período X a Y, exercendo as seguintes funções, quantas horas trabalhava, o salário, né? Para empresários e autônomos muda um pouco, porque não vai ter ninguém para te dar a sua carta confirmando a sua experiência. Aí a gente vai juntar o quê? O imposto de renda, né, extrato da pessoa jurídica, nós vamos, para quem tem MEI, né, um contrato de aluguel, CNPJ, notas fiscais, cartas de fornecedores de clientes. Então, muda o pacote completamente. Ainda é possível, claro, a gente comprovar, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Imagina para traduzir aquilo tudo, mas é possível, tá? E a gente sempre indica aos clientes, na verdade, para não traduzir nada até que eu faça revisão no processo. Por quê? Eu não quero que você gaste desnecessariamente. Que tradução, ele começa a ficar caro. Principalmente quando você vai traduzir, por exemplo, nota fiscal, que é a mesma coisa. Só vai mudar o cliente e o valor. Então, geralmente, nesses casos, eu peço, olha, vamos, por exemplo, 3 notas por ano, entende? São 5 anos, a gente tem 15 notas somente, e o restante eu faço uma carta explicando. As notas consistem dessas informações. A gente coloca setinha, né? Marca ali onde o oficial precisa, na verdade, ter atenção, ao invés de gastar bastante dinheiro fazendo todas essas traduções, ok? Perguntaram agora, né, se o Canadá tem algum processo para aposentados. Infelizmente, não. Tá? Nós não temos. A visão do Canadá não necessariamente querem o seu dinheiro para você viver aqui, né, com aposentadoria, né, tendo uma renda no Brasil, não necessariamente com aposentadoria, mas a pessoa vir com o dinheiro e deixar o dinheiro parado aqui. Eles querem mão de obra, né? Eles querem pessoas, exatamente, que tenham tempo, portanto, que na pontuação do Express Entry o fator da idade pesa demais. Né? Então, até os 29 anos você pontua o máximo, depois a gente vai perder 5, 6 pontos por ano, após os 40, 10 pontos por ano, após os 45 passa a zerar. Quanto maior nível de escolaridade, melhor. Se você tem formação aqui no Canadá, ele te dá um ponto extra. Se você tem experiência de trabalho aqui dentro, é pontuação extra. A experiência no Brasil, quem tem 3 anos, ou 10, ou 30, pontua exatamente igual. Porque eles querem pessoas que possam realmente trabalhar aqui dentro. É verdade. Né? Então, o foco é um pouco diferente, tá? Então, infelizmente, nós não temos nenhum processo para quem é aposentado. Porém, né, a gente pode enxergar da seguinte forma. Se você é aposentado, você já tem um filho que é residente permanente, né, ou cidadão canadense, porque existe o processo Supervisa, Parents e Grandparents, isso tudo a gente pode ajudar. E seus pais? Talvez um dia. Eles não têm intenção hoje? Hoje, intenção de vir morar de vez, não. Imagino, acho que não. Porque meu pai ainda trabalha, minha mãe é aposentada, mas aí tem meus avós, graças a Deus, estão vivos, mas dependem ainda um pouco dela. Então, nesse exato momento, não. Mas sem dúvida, um dia, quem sabe, exatamente. Mais um processo para se imaginar. Então, é um processo, claro, né? Se você já está aposentado, você tem, né, filhos, na verdade, que são residentes permanentes ou cidadão, é um processo que é viável, tá? Às vezes eu faço consultoria onde eu tenho exatamente esse perfil, onde a família quer vir todo mundo junto, os pais aposentados, porém, num processo de residência permanente não se qualificam bem, e num programa através de investimento também, eles não teriam, na verdade, as condições para apresentar. Algumas vezes já eu fiz a sugestão. Traga o filho, traga a filha estudando, né, traçando um plano de residência permanente, para que no futuro vocês possam entrar no processo deles. É uma possibilidade, o Canadá te autoriza a fazer isso. Então, a gente tem que explorar, na verdade, as alternativas, tá? Em relação à pergunta aqui, college privado, college público, tá? É uma boa pergunta e vamos nesse ponto.
Se você optar em estudar numa instituição privada, tenha certeza que o que você vem fazer seja um degree. Pode ser um associate degree, um bachelor degree ou um master degree, tá? Porque pela instituição privada, se você optar em fazer um programa de certificado de diploma, isso não vai te ajudar, primeiro lugar, no seu PGWP. E segundo lugar, não vai te dar em adicional os 15 a 30 pontos que você pode adquirir estudando, se formando no Canadá. Então, são pontos que são importantes no seu perfil do Express Entry. A não ser que realmente você já tenha, por exemplo, eu tenho 27 anos, eu já tenho uma graduação no Brasil de 4 anos, ou 3 anos pelo menos, eu tenho altíssima proficiência de inglês, eu já tenho 3 anos de experiência de trabalho, eu só preciso aumentar um pouquinho o meu nível de escolaridade. O programa privado te ajuda a isso. Só que você sabe que você vai se formar e você vai ter que ir embora, ou ficar aqui como visitante, ou vai ter que comprar tempo aqui dentro estudando no college público para você poder comprar tempo e ficar aqui enquanto se qualifica, enquanto processo for residência permanente, né? Eu acho assim, tudo que é combinado não sai caro, certo? Então, se você já tem essa noção do que precisa ser feito, da corrida que vai ser, e está disposto a fazer isso, ótimo, né? Mas é bom você estudar sobre isso. Comprovação financeira no Express Entry, né? Acabou que a gente não falou sobre isso. Tem que haver uma comprovação financeira. Então, para quem é solteiro, em torno de, eu estou arredondando, tá? Em torno de $13 mil. Para quem é casado, em torno de 16. Para família de 3 pessoas, 20 mil, tá? E vai aumentando de acordo com o número de membros da família. O que é importante saber? Você precisa apresentar que você compõe essa comprovação financeira. São 6 meses de saldo em conta, provando que você manteve esse saldo ao longo desse tempo até receber sua residência permanente e apresentar também na data do seu landing. Caso você não tenha essa comprovação, você pode usar alguém para doar esse valor a você com uma carta de doação, onde diz claramente que não espera receber esse valor de volta. Então, tem que haver, sim, a transferência da pessoa para você. Diferente do visto de estudo, que você usa alguém para te custear e não necessariamente tem que transferir esse valor. Mas no Express Entry precisa. Isso é bem importante. Acho que é importante lembrar o pessoal, no meu caso, como eu já tinha 1 ano de experiência, que eu não precisei comprovar. Eu precisei comprovar para Ontário. Porque o convite veio antes de eu ter experiência, então ainda era qualificada pelo skill. Eu precisei comprovar, por isso que eu precisei das traduções do extrato da Caixa Econômica. Mas fora isso, depois que você completa 1 ano e ganha o Canadian Experience, exatamente. Você não precisa comprovar nem um centavo. Se você comprova que você já completou 1 ano de Canadian Experience ou que você tem um LMIA, o que é o LMIA, né? O empregador provou que não tem canadense ou residente permanente, não tem outra alternativa a não se contratar um estrangeiro e você já está trabalhando para esse empregador, você não precisa fazer a comprovação financeira também. Tá? Nós fizemos um aulão do IELTS esse final de semana que foi bastante interessante, nós tivemos ótimos feedbacks, a gente fez em parceria com a Quest, com a 3RA e com a Centennial, né? Onde eu foquei na importância do IELTS, porque a comprovação da proficiência, né? Tanto do inglês quanto do francês, ele tem um peso em torno de 25 a 30% no seu processo. Então, você precisa dele para que você possa aumentar a sua pontuação, tá? A pontuação máxima dentro do Express Entry são 1.200 pontos, sendo 600 pontos é um perfil seu, né? Se você for solteiro, se você é casado, 560 para o principal aplicante, 40 para o dependente, e os outros 600 pontos são considerados bônus. O que entra aí? Província, que são 600 pontos. Formação no Canadá, 15 a 30. Proficiência no francês, 15 a 30. Se você tem um irmão ou meio-irmão residente permanente ou cidadão canadense acima de 18 anos e reside no Canadá, te dá mais 15 pontos. E o LMIA, que varia de 50 a 200 pontos. Esses são pontos adicionais. A Ana ganhou 600 pontos pela província de Ontário, tá? Ok. Vamos ver. Quais são as outras perguntas que eu tenho aqui? Após o visto de residente, por exemplo, aplicado no Brasil, quanto tempo a pessoa tem para fazer o seu landing, tá? Geralmente, 1 ano da data do exame médico. Então, se você fez o exame médico hoje, dia 3 de junho, provavelmente você tem até dia 2 de junho de 2020 para você fazer o seu landing no Canadá, a não ser que o seu passaporte vença antes.
No seu caso também foi, né? Não, no meu caso, eu fui fazer entrevista no escritório deles em Etobicoke. Você não teve que fazer enviar o passaporte. Do Brasil. Okay, eles agendaram uma entrevista em 2 semanas. Então, no caso da Ana, então ela nem teve a etiqueta colada no passaporte, né, com a data. O que foi bom, porque eles têm feito isso, tá? Para quem já está no Canadá, eles têm feito, né, dessa maneira que a pessoa ir até o escritório. Aí todo mundo começa a entrar em pânico. Entrevista! O que eu faço? O que eu falo? Tem que falar Vamos botar uma salinha? Gente, foi super tranquilo. O que te perguntaram? A moça foi super simpática. Eu levei todos os meus documentos que você podia imaginar. Aí ela só me pediu o passaporte. Aí ela, na mesma hora, foi comprovar o endereço. Aí ela, eu tô com o endereço de Vancouver aqui. Eu falei, é da minha consultora. Meu endereço é assim. Ok, já tô vendo aqui no sistema seu endereço. Aí perguntou a primeira vez que eu vim no Canadá, a data certa, o dia certo. Se eu sair depois do Brasil, do país, aí eu falei que eu tinha ido ao Brasil, precisou da data, por qual aeroporto que eu entrei. E só. Aí ela me entregou um papel gigante, que é o Confirmation of PR. Me pediu para assinar e me perguntou aquelas perguntas básicas. Você já cometeu algum crime? É a confirmação final que vão te dar residência permanente. Aquelas perguntas que são sempre, não, já comecei um crime, já foi deportado. E rapidinho, na mesma hora, ela vira a frase final, tipo, você se tornou um residente permanente, seu cartão vai chegar em 8 a 10 semanas. O meu levou 2 semanas para chegar. Nossa, acho que 2 semanas está sendo recorde, tá? Porque tem demorado, sim, as 8 a 10 semanas, quando não pedem fotos adicionais. Porque por alguma coisa, eu acho que eles estão escaneando, na verdade, tá? Por alguma razão, o sistema às vezes não reconhece o tamanho da foto, mesmo que você tenha levado bonitinho o tamanho da foto no fotógrafo. Eles têm acontecido. Então tem sido bastante comum. Se você já está nessa etapa, não se desespere, não tem nada de errado no seu processo. Você é residente permanente do Canadá. A única diferença é que você não tem seu PR Card ainda, tá? É a única diferença. Então, para a gente finalizar, exame de proficiência aceitos no Express Entry. CELP, tá? Para quem está no Canadá, nos Estados Unidos, Filipinas, eu acho que Emirados Árabes também tem CELP. Se não, é a prova do IELTS General Training, ok? A prova do IELTS Academic não será aceito, o TOEFL não será aceito. Mesmo que você tenha se formado no Canadá, ainda precisa fazer a prova de proficiência. As pessoas que nasceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, onde inglês é a primeira língua, precisam fazer também, tá? Não tem como fugir disso dentro do Express Entry quando você é o principal aplicante. O acompanhante pode até fugir, ok? Vai deixar de pontuar, mas ainda é possível fugir. Mas como a principal aplicante, não, tá? Eu vou passar nosso contato, que é o contact@ime-canadá.com. Então, contact é CONTACT, @ime-canadá.com, tá? Nós oferecemos consultoria inicial, que é para traçar um plano, para te guiar. Olha, qual seria a sua alternativa hoje em relação à residência permanente? Temos chances ou não? O que fazer para que você possa ter possibilidade? É claro, imigração demora. Nada é de um dia para o outro. Então, tem que ter paciência, planejamento para que isso aconteça, tá? Essa quarta-feira agora eu vou fazer um evento aqui em Toronto, especificamente falando de Express Entry e os processos da província de Ontário, apesar de termos 3 streams pausados nesse momento, mas é bom as pessoas irem se organizando. Pelo que eu sei, né, já temos lotação máxima no evento, mas para quem quiser, entre em contato com a gente, coloca o nome na lista de espera, a equipe está ligando para todo mundo, tentando confirmar se realmente as pessoas vão comparecer, porque a gente entende que, né, muitas vezes tem uma mudança de planos, né, sei lá, de repente a pessoa não pode mais estar disponível, então para a gente não prender aquela cadeira, vamos dar a alguém que realmente tenha a possibilidade de ir e de entender um pouco mais sobre o processo, ok? Ana, muito obrigada. Imagina, né? Que bom, né? Te ver pessoalmente, né? Que a gente sempre se fala, mas é sempre online. Então, muito obrigada pelas dicas. É bom que mostre para as pessoas as possibilidades que você tem, o porquê que é importante esse planejamento. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana com o próximo live. Tá bom? Pessoal. Tchau, tchau. Até.